Complementando a situação, a questão do pacote de arroz, trata-se de um bem privado, então no mercado ele pode ser comercializado com valores diversos, né? E também, seguindo a mesma linha de raciocínio do vereador Adelso, existem vários tipos de arroz. Um que custa 9, outro custa 10, até de 20, conforme a marca e a qualidade. E é disso que nós estamos tratando aqui. E eu vejo assim, é importante que o Porto desenvolva. Eu creio que o Porto Camargo tem uma tendência de melhorar muito mais que Icaraíma, tendo em vista que ele é um local turístico. Eu só vejo a saída para o município de Icaraíma através do Porto Camargo. E nós temos que valorizar o Porto Camargo, sim. Em pensando em valorizar, nada mais justo que um valor de R$ 14. Que o valor de R$ 14 não vai subir tanto assim, a não ser para quem tenha mais de um alqueire de terra ou 30 terrenos, aí fica realmente pesado, mas pensando por outro lado, ele vai ter um grande lucro com isso no final, porque eu creio que no Porto Camargo, hoje os imóveis estão ficando super valorizados. Eu gostaria muito que o Porto Camargo se transformasse num Porto Rico, né? Uma cidade igual Porto Rico, onde tem infraestrutura, e o Porto Camargo está caminhando para isso daí. E Caraíma está estagnada. O local de crescer agora é o Porto Camargo. Então, essa ilustração que o colega colocou não é plausível, tendo em vista que não dá para a gente comparar um pacote de arroz ou qualquer outro objeto com um bem público, que é fundamentado através de uma lei federal. O prefeito ele não pode deixar de cobrar receitas pertinentes ao município, tendo em vista a lei de responsabilidade fiscal. Então, nós temos que olhar por isso daí. A questão das pessoas com baixa renda, é óbvio, a lei, ela trata que a pessoa não tendo renda, o município vai conceder o título. Então, não tem esse tipo de problema. Tá? Eu sou pelo parecer que vou votar contra essa emenda, né, dos colegas, não contra os moradores do Porto Camargo, pelo contrário, eu sou super a favor para o desenvolvimento do Porto Camargo, tá bom? Senhor presidente, só corrigindo também, complementando a fala dos novos vereadores, acho importante ressaltar que o valor de 9 e 11 não está excessivamente vinculado a salário, tá? Assim a benefício. Se o cara tem uma rua na frente da casa dele lá, se ele tem iluminação e água, ele já vai pagar os R$ 11, independente se ele ganha menos de 5, só vai pagar um valor diferente quem for se encaixar no baixa renda, né? Que tiver o cadastro único, que aí não vai pagar nada. Agora o restante, acho difícil uma casa no Porto Camargo, um terreno que não vai ter pelo menos 2 itens desses aí, que é água, luz, iluminação pública, algum tipo de benefício. Ou seja, vai ser um valor total para todos, independente do salário. Se ele não se enquadrar no cadastro único, ele vai pagar o valor de R$ 11. É só para deixar claro. E acho que até tem alguns moradores do Porto que estiveram aqui na minha última, na nossa agora me sumiu o nome, antes da votação, a nossa audiência. Isso. Eu manifestei uma preocupação, porque tive em reunião com a empresa antes, né, que está fazendo a regulamentação do Porto Camargo, antes da audiência pública. O responsável me chamou e manifestou a preocupação em diminuir o valor, porque a gente poderia estar abrindo mão de receita. E eu vim com isso, acabei manifestando isso, que poderia, sim, para se acostumar, que poderia o valor não ser o que eles queriam. Mas, posteriormente, perguntei para alguns colegas juristas sobre o ponto, e eles deixaram bem claro que só poderia dar algum tipo de problema se fosse abrir um total de receita e se não tivesse estabelecido aquele valor mínimo da União. E como soube desse valor mínimo, então poderia ser um valor menor, sim. Então, era a minha preocupação, já foi sanada, e eu sim sou mais favorável à emenda do professor, a dar os parabéns, senhor, primeiro pela primeira emenda de R$ 10, e agora pela esse outro valor de R$ 11, acho que justo. Vale lembrar que esses terrenos são dos proprietários já, então, estão comprando algo que é deles, pagando para regulamentar algo que é deles. Então, acho de parabéns a indicação, a emenda.
Senhor presidente, só para deixar meu ponto de vista aqui, essa emenda, segundo o exemplo do nobre vereador, quando ele fala que um produto X custa R$ 9 e para o outro, então, custaria 11, então por que não fizeram uma emenda de R$ 9 para igualar, então? Já que se ele não acha justo que cobre valor diferente, mas aqui já tem uma diferença. O meu ponto de vista é o seguinte, uma pessoa que vai pagar R$ 11 à vista, ele estaria pagando R$ 8,80. A maioria que tem uma renda boa, ele aguenta pagar à vista e ele paga R$ 8,80. E já uma pessoa que tem uma renda menor ou que não é bem de situação, eles geralmente eles parcelam, iriam pagar em cima de R$ 9. Então aí já tem uma diferença. Quem é mais fraquinho ainda vai pagar mais se ele pagar parcelado. Então meu ponto de vista é esse. Eu penso assim também, como ele disse que tem objeto X e Y, melhor valor, menor valor, tem pessoas que eles compram terreno em localidades melhores no Porto Camargo, que ele já usufrui há muito tempo de limpeza, coleta de lixo. Você vê que tem terrenos que tem comércio, que ele faz comércio, a gente não sabe se recolhe imposto ou não, porque até a prefeitura está sem fiscalização, vai abrir um concurso, eu acredito que tenha cargo para poder arrecadar, para poder a gente ter lá no posto de saúde, ou no Porto Camargo, uma ambulância todo fim de semana, ou direto em período integral, ter mais assistência, para poder dar a gente quer voltar esse projeto, para o Porto Camargo ter toda a assistência que o município, que a sede aqui do município tem. Então, o meu ponto de vista é esse. Essas emendas que a gente vamos votar pela frente aí, ainda tem essas questões de desconto, de parcelamento maior. Então, o meu ponto de vista é esse, para que não seja uma desigualdade tão grande, quem poder ter dinheiro pagar à vista, ele ainda pagar menos do que um coitado que tem que pagar parcelado, eu vou também votar contra essa emenda. Então, era só isso para explanar. Gostaria de falar aos meus eleitores, eu não consigo sair casa por casa, até porque eu não sei quem vota na gente, mas teve um vídeo falando que a gente era contra o pessoal ribeirinho. Isso aí não procede, porque a gente sabe que o Porto Camargo é praticamente dividido, tem um pessoal muito carente, a gente sabe onde eles moram, a rua não tem asfalto, às vezes tem água em céu aberto lá correndo, e tem a outra classe, que é um pessoal que tem o poder aquisitivo, que pode investir, eles não passam dificuldade. E a gente olha para esse pessoal, até porque o projeto, nós ligamos agora há pouco para o prefeito, senhor presidente, para ele explicar essa questão de isenção, quem se enquadra em alguns programas sociais, quem é baixa renda, ele ficará isento realmente. Então, a gente está votando sim a favor dos ribeirinhos, das pessoas, dos pescadores, mas jamais vai votar um projeto aqui para prejudicar as pessoas mais carentes. Muito obrigado, senhor presidente. Complementando, tem duas vertentes de olhar também que são necessárias. Primeiro, ninguém no Porto ganhou nenhum terreno. Todos compraram, pagaram lá, não importa quanto, comprou e pagou. Por isso que quando eu falo de dívida histórica, que esse município nunca teve coragem de organizar, não teve vergonha na cara mesmo, nem coragem de organizar. Entendeu? Vocês sabem disso, moradores sabem. Ninguém foi lá e invadiu e tomou terra de ninguém. Comprou. É culpa dele? É culpa. Nós queremos regularizar sim, mas queremos justiça também. Segundo, todos que moram lá já estão pagando parcelas para a empresa. Não é nada gratuito, não. Se o município pudesse, tinha que fazer gratuitamente para todos. Para todos. Seria justiça. De algo histórico que a gente sofre, a gente vive ali. Todo mundo que está aqui do Porto sabe o que eu estou falando. Que estão pagando ali parcelas. Tem alguém que está pagando até mais de R$14 mil para essa empresa. Isso é sangria, senhores. Vocês não enxergam isso também? Então tem essas vertentes que a gente tem que olhar. Ninguém foi lá e pegou um terreno, isso aqui é meu. Pagaram, compraram, suaram. Estão pagando até hoje, inclusive. Não é possível olhar isso também? Entendeu? Então acho que a gente tem que olhar para essas vertentes também. Não custa nada. E mais, e futuramente, esses lotes sendo regularizados, irá beneficiar o município, porque vai arrecadar IPTU. Vai arrecadar. Se 200 propriedades foram regularizadas,
Calcule quanto que vai dar, se for 100, 200 ou 300 reais, dependendo de qual situação. Será que não é possível olhar esse lado também? Né? E quando o Daniel fala do Ribeirinho, nem está citado lá, Daniel, você sabe disso. Não está citado isso aí. Isso aí nós vamos lutar depois, quando for aprovado isso aí, que tem que avançar na regularização. Em nenhum momento está citado isso lá. Até 5 salários não registra-se. Buscou-se hoje situações aí para ver, e não tem citação não, senhores. Não tem não. Isso aí vai ser uma luta depois, nós temos que conversar com o executivo, para evitar certas situações. Não é verdade, senhor presidente? Nós conversamos? Então são situações que nós temos que olhar. Tem vertentes que tem que ser olhada também. Era isso, para complementar. Lembrando, vereador Aguinaldo, que ribeirinho é quem tradicionalmente mora às margens do rio, e não quem ganha X ou Y. Mais alguém? Coloco a emenda número 02 de 2019, do projeto número 055, em votação. Quem for favorável permaneça sentado, ao contrário que se levante. O projeto de emenda número 02 foi empatado em 4-4. Com o meu voto de decisão, eu rejeito a emenda número 02, retirando ela do projeto número 055. Ficando 5 votos contrários à emenda, 4 votos a favor. Coloco o projeto número 055 de 2019 em votação, em discussão. Para quem não entendeu, a sugestão ela foi rejeitada. Então, esse projeto ele segue, né? O prefeito ele sabia dessa emenda, ele aprovava, mas a gente respeita a opinião de todos. Vivemos numa democracia e certamente esse olhar a gente tem que ter de respeito às opiniões alheias também. Eu apenas gostaria de falar do projeto 55, que é o projeto, na realidade, que autoriza a proceder à venda direta, né, que seria a questão da regularização urbana. Esse sim é o projeto de regularização. A emenda era só com relação aos valores que o Aguinaldo exaustivamente estudou na lei federal e pensou de realmente não fazer o máximo e tentar fazer um valor que fosse menos oneroso para a população. Mas, enfim, a lei que é da regularização, ela tem que ser realmente comentada aqui nessa casa, porque é um momento histórico, como o senhor disse, é um momento muito importante para nós, é um momento, como o próprio vereador Samuel colocou, que é um pontapé inicial para o desenvolvimento do nosso município, especialmente para a área turística do nosso município. Então, realmente, a gente precisa valorizar esse feito aí do Poder Executivo e parabenizar todos os envolvidos, em especial o prefeito Marcos Alex, pela iniciativa de estar realizando esse projeto e de estar dando esse pontapé inicial para o desenvolvimento urbano do nosso município. Senhor presidente, só para lembrar, esses R$14 com 20% de desconto poderá ser pago R$11,20 e os R$9 com 30% de desconto poderá ser pago R$6,30 e poderá ser parcelado também. Mais alguém? Coloco o projeto em votação. Quem for favorável permaneça sentado, ao contrário que se levante. O projeto número 055 de 2019 do Poder Executivo Municipal está aprovado em sua segunda discussão e votação por todos os vereadores presentes. Coloco o projeto número 060 de 2019 do Poder Executivo Municipal em discussão. Passo para a votação. Quem for favorável permaneça sentado, ao contrário que se levante. O projeto número 060 de 2019 do Poder Executivo Municipal está aprovado em sua primeira discussão e votação por todos os vereadores presentes. Coloco o projeto número 061 de 2019 do Poder Executivo Municipal
em discussão. Senhor presidente, esse 61 também trata, né, casado aí com regularização do município, e de novo a gente cai lá no porto, não tem jeito. Nós temos ruas lá que é ciência de todos aqui, que ela faz até curva, né? Por isso que eu volto a falar da dívida histórica que esse município tem conosco. Nunca olharam para isso, nunca cuidaram, nunca zelaram. Então a situação foi ocorrendo. Então, esse projeto de lei, ele vem com a iniciativa de tornar possível, no momento em que houver recursos para isso, que façamos alguma pavimentação, alguma melhoria. Eu cito lá onde que você mora mesmo, professor Milton, ali, naquela região, onde mora o Gilbertinho, seu Lúcio, ali naquela área, que tem até poste no meio, né? Tem que desviar. Então, é uma questão histórica, você sabe disso. O município, ele pecou demais conosco. Nos deixou amigos, deixou a coisa acontecer. Então, nunca é tarde para tentar rever essa situação e tentar fazer alguma justiça, né? Eu não sei se vocês são favoráveis, mas sou totalmente favorável, acho que a grande maioria para que isso torne possível, né? Assim que dispormos de recursos, que seja feita melhorias naqueles ambientes ali, como galeria, como pavimentação, meio-fio, para que as pessoas também tenham a qualidade de vida, porque a sangria já foi provada, né? Então, o recurso provavelmente vai ter para fazer. Vamos ver se nós temos que ficar atentos, vocês estão acompanhando aí todo mundo, e seja quem for eleito no ano que vem, que tenha a hombridade de cumprir o que foi acertado, ajustado na votação dessa noite aqui. Senhor presidente, há um ano e meio atrás, ou 2 anos, o prefeito esteve aqui nessa casa e ele anunciou um asfalto lá no Porto Camargo, nessas ruas, a maioria dessas ruas tem problema, e eu, como vereador, fiquei muito contente, porque a gente anda no Porto Camargo, né, tem lá perto onde o seu Milton mora mesmo, tem algumas ruas que necessitam realmente de asfalto, mas depois teve esse travamento devido a essas ruas com alinhamento torto ou casas. Então esse projeto visa regulamentar essas ruas para que possa passar o asfalto lá. Então é um projeto excelente para que o Porto Camargo possa desenvolver. Então eu sou favorável a esse projeto, senhor presidente, e igual o Aguinaldo falou, tem que se correr atrás, fazer esse tipo de projeto sim, para que ande as coisas no Porto Camargo, e aquele pessoal carente tenha asfalto na sua porta, que ele possa andar com dignidade lá, quando tiver chuva, não enfrentar lama, nem erosão, nem nada. Então, esse projeto está de parabéns. Senhor presidente, em especial, um marco também no Distrito de Vila Rica do Ivaí, porque era o último empecilho para o tão sonhado asfalto, como falei em outras sessões aqui. Há mais de 20 anos, o Distrito de Vila Rica do Ivaí não recebe um asfalto, e os moradores das casinhas populares, onde mora também o nosso ex-vereador do distrito, o José Longuinho, vai receber asfalto. E por época da construção, acho que quem fez achou que nunca iria receber tal benefício, colocou as ruas em tamanhos menores, e sem essa regulamentação, não era possível fazer asfalto. Assim como aconteceu no Porto Camargo, de se perder o recurso, a gente também perderia o recurso e não conseguiria fazer. Então, um momento especial para o distrito de Vila Rica do Ivaí também, o último ponto para a conclusão para começar a se fazer o asfalto no distrito. Obrigado, presidente. Senhor presidente, não poderia deixar de salientar sobre o Porto Camargo também, desse grande projeto, né, que vai legalizar as ruas, e parabenizar também o Idemar, porque antes do Idemar ir para lá, era um sacrifício para entrar com a ambulância até no final da rua, o Guinaldo sabe muito bem disso, e ele fez uma limpeza geral lá, e hoje, né, as ruas tá bem aberta e dá para a gente transitar por aqueles lugares. Mas que nem o Guinaldo falou que tem rua, inclusive onde o seu Gilberto mora lá, que os postes são no meio da rua, né? Então, venha a melhorar esse projeto e estamos aqui para aprovar os outros projetos que vêm. Muito obrigado. Coloco o projeto número 061 em votação. Quem for favorável permaneça sentado, ao contrário que se levante.
O projeto número 061 de 2019 do Poder Executivo Municipal está aprovado em sua primeira discussão e votação por todos os vereadores presentes. Sendo essas matérias que se encontram nesta casa, passa agora às considerações finais, aonde a primeira vereadora inscrita, a senhora vereadora Juliana. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a presença aqui do pessoal do Porto Camargo. Dizer que sou solidária a tudo que se passou lá esse fim de semana. Já falei pessoalmente com o Aguinaldo sobre isso e volto a dizer aqui, o que for dentro da nossa possibilidade, né, o que a gente puder colaborar, estamos à disposição. Desejar uma boa noite e, mais uma vez, agradecer a presença realmente de todos aqui. Hoje nós não conseguimos passar uma emenda que nós desejávamos, mas um dia de cada vez, né? Mesmo todos nós já passamos por isso aqui, todos nós vereadores, né? Hoje nós não conseguimos, outros dias outros colegas não conseguiram também, e isso faz parte desse trabalho e desse jogo democrático, né, que nós temos. Mas, sendo que tem para o momento hoje, então, desejo que seja uma boa semana a todos e até semana que vem, se Deus quiser. Só corrigindo aqui um momentinho, senhor Leandro, que o projeto número 061, ele foi votado em segunda discussão e votação, tá? Então, ele já foi aprovado pela Câmara Municipal. Passa agora ao senhor vereador Leandro. Só desejar uma boa noite a todos, senhor presidente. Agradecer a presença de todos aqui no plenário da Câmara. É muito bom ver o plenário tão cheio assim. A gente que tanto reclama esse tipo de coisa, né, que sempre venha, que se torne hábito se vir até a Câmara para acompanhar o que se passa aqui. Dos demais, desejar uma boa noite a todos. Vão com Deus. Senhor presidente, na segunda-feira, amanhã, já manda o projeto logo cedo para já encaminhar esse negócio. A gente está com esse sonho do asfalto há um tempo já. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador Leandro. Senhor vereador Adelcinho. Desejar aqui uma boa noite a todos, né? Agradecer novamente a presença de todos vocês. Como a vereadora Juliana disse, né, nós tentamos aí fazer o melhor na emenda, mas como, né, iniciei minhas palavras, respeito a opinião dos companheiros e aqui a maioria que decide e, infelizmente, com pacote de arroz, sem pacote de arroz, voltou para R$14. Então, se fique ciente que não vai ser 11, vai ser 14. Não por causa desse vereador. Obrigado, boa noite a todos. Senhor vereador Daniel. Gostaria de desejar uma boa noite a todos e uma ótima semana. Senhor vereador Augusto. Senhor vereador Jura. Eu quero agradecer a presença de todos, principalmente a do Adalto ali, vem fazendo sempre um trabalho importante para a nossa comunidade de Caraíma. E a todo secretário que está aí tem que se empenhar em como o Adalto sempre se empenhou em determinados momentos da carreira dele. Muito obrigado a todos e tenham uma boa noite. Senhor vereador Aguinaldo. Gostaria também, senhor presidente, de desejar uma boa noite a todos. Agradecer de forma especial o representante da minha comunidade que estão aqui hoje. Eu tenho certeza que vocês gostaram de estar participando. E o convite está sempre aberto para ver como agem os representantes da comunidade de Caraíma, que vocês ajudaram a eleger. E nesse momento, Adalto, agradecer você pela presença, seu trabalho. Transmito ao secretário que a gente tem um orgulho de todos vocês. E eu gostaria de apresentar para todos o Johnny. Em pé, Johnny, por favor. O Johnny é um colaborador do município lá no Porto, faz um trabalho excelente, sempre dedicado, tem todo o nosso apoio, né? Então, parabéns pelo trabalho, Johnny, a gente só tem a agradecer. No mais, então, desejar uma grande boa noite a todos e que essa semana seja bastante proveitosa. Obrigado, senhor vereador Aguinaldo. Também quero aqui desejar uma boa noite a todos, as pessoas que estão aqui no plenário, né? Que 90% do Porto Camargo, tem o secretário nosso da Agricultura, Adaltinho, né? Boa noite a todos também. Desejar uma boa noite a todos os internautas e dizer que, às vezes, a gente erra tentando acertar alguma coisa. Às vezes o Aguinaldo ficou meio preocupado, mas a gente viu o lado também de arrecadar mais, senhor vereador, para o distrito, que o senhor sabe que o senhor fez a emenda dedicando o que for arrecadado para ser gasto tudo no Porto Camargo. Então, às vezes o senhor acha que cobrar mais caro está tirando o benfeitoria do Porto Camargo, às vezes está melhorando.
Mas a gente está aí, às vezes a gente erra, a gente às vezes acerta, mas eu garanto para vocês que aqui nenhum dos 9 vereadores estão trabalhando contra o nosso município, contra o nosso distrito do Porto Camargo, contra o nosso distrito da Vila Rica, que nem tem um representante Leandro lá. A gente tenta acertar, mas se a gente errar, a gente pede desculpa. O meu muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus e uma ótima semana a todos.